Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do projeto Nosso Lar segundo o Espiritismo. Nós nos propomos analisar criticamente, usando as obras de Kardec, a obra Nosso Lar, do Espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier, editada e publicada pela Federação Espírita Brasileira. Nós ainda não entramos na obra, não estamos ainda analisando os textos da obra, nós estamos numa introdução longa, estamos na terceira parte dessa introdução, estamos estudando a obsessão, vimos os caracteres gerais, definições gerais da obsessão, vimos o tipo da obsessão simples, a inconveniência que ela é, vimos a fascinação, que é um grau muito mais danoso de obsessão. A gente viu que é uma obsessão em que o médium não sabe, não percebe, não consegue ver que está sendo enganado pelo espírito. O espírito paralisa a sua capacidade de raciocínio. O médium recebe comunicações ridículas, falsas, mentirosas e não percebe. Ele julga que são obras e mensagens maravilhosas, mesmo que outras pessoas vejam o quão ridículas, o quão falsas são essas mensagens. A gente vê que esse espírito fascinador ele é muito mais ardiloso, perigoso, que ele se utiliza, inclusive, de termos das virtudes, fala de Deus, fala da caridade, fala de Jesus, fala do amor, justamente como uma máscara para ser aceito e manipular, e mentir, enganar, dominar. A gente viu o quanto, então, a mediunidade, a obsessão do médium, né? A obsessão da fascinação, ela é uma obsessão muito trágica, né? Ela traz aí consequências muito danosas. A gente vai ver agora Kardec fazendo uma pequena síntese dessa questão da obsessão e depois ele vai analisar algo que poderia ser uma conclusão equivocada de muitos, de pensar que uma vez que a gente falou da obsessão do médium, a pessoa pode concluir que a mediunidade é algo ruim, negativo, perigoso, que é melhor não se envolver com ela, para a gente não ter o perigo de cair nessas obsessões. Kardec vai mostrar que, na verdade, isso é uma dedução, uma conclusão equivocada, não vai ser a mediunidade que vai provocar e causar a obsessão, portanto, não há nenhum problema, nenhum perigo que a gente utilize da mediunidade, que a gente pratique a mediunidade, pois não é ela que causa, como muitas pessoas pensam e muitas pessoas ensinam erradamente. A obsessão ela é causada por outro fator ou outros fatores que não a mediunidade. Pelo contrário, a gente vai ver que a mediunidade é um meio justamente de descobrir e combater a obsessão. A gente vai ver Kardec tecendo essas importantes considerações, já que existe uma falácia no próprio meio espírita, quanto fora do meio espírita, de que se a gente se envolve com espiritismo, espíritos, mediunidade, a gente estaria correndo algum risco. São todas falácias, a gente vai ver isso. Então vamos ver Kardec ainda no capítulo da obsessão de O Livro dos Médiuns, no capítulo 23. A gente vai ver Kardec agora, o item 242, abre aspas. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, não serão demais todos os esforços que se empreguem para combatê-la, porquanto, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. A obsessão, de qualquer grau, sendo sempre efeito de um constrangimento, e este não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, segue-se que toda a comunicação dada por um médium obsediado é de origem suspeita e nenhuma confiança merece. Se nelas alguma coisa de bom se encontrar, guarde-se isso e rejeite-se tudo que for simplesmente duvidoso. Bom, então aqui Kardec faz uma espécie de síntese do que a gente viu até agora sobre a questão da obsessão. Ele repete que é um dos maiores escolhos da mediunidade e ele ainda dá a informação que é algo muito frequente. Então é frequente a obsessão. É muito frequente acontecer. É um tipo de dificuldade que aquele que é médium pode sofrer. Então, é uma coisa frequente
Então, por isso que a gente tem que conhecer, saber que ela existe, saber essas características justamente para evitá-la e também, caso a gente entre nesse processo, que a gente saiba como sair. Né? Então, é como a gente já disse, como qualquer coisa que a gente estuda as suas dificuldades, problemas, mas mesmo assim não deixa de usar, né? Problemas que podem afetar essa coisa. A mediunidade é um exemplo disso, né? E aí ele mostra tanto a questão do inconveniente, que a gente já viu, os inconvenientes pessoais, né? A gente viu ali a obsessão simples do espírito se intrometendo, tentando qualquer comunicação que a gente tente obter de qualquer espírito, ele quer se meter, então isso é muito inconveniente. Mas o médium sabe que isso está acontecendo e, portanto, ele precisa simplesmente cansar esse espírito e fortemente afastá-lo e atrair os espíritos bons. E a gente viu também a questão do que a fascinação causa, né? Mas ele deixa claro que, além desse inconveniente, a obsessão ela é um obstáculo para a qualidade da mensagem. Então ela é como se fosse, ela é algo que deturpa esse canal, né? Esse médium, ele não consegue receber comunicações boas e verdadeiras, porque justamente ele está afetado por uma interferência externa que é esse espírito obsessor. Então há um inconveniente para ele do próprio incômodo de ter um espírito ali tentando constrangê-lo, e também a questão do resultado. As mensagens elas passam a ser prejudicadas, porque elas têm interferência com coisas falsas e coisas más. Então a gente vai ver que o médium obsediado ele não consegue receber uma boa comunicação, porque ela está sofrendo interferências. Então isso prejudica quando a gente quer obter boas informações e boas informações verdadeiras dos espíritos. Esses espíritos acabam aí colocando coisas misturadas. Então ele mostra, uma vez detectado que está acontecendo o processo de obsessão, a gente tem que colocar como suspeita as mensagens que vêm através desse médium. A gente tem que ter muito cuidado, a gente percebeu que tem um espírito ali querendo se impor, enganar e mentir, tudo que esse médium receber, a gente coloca, a gente pode usar uma analogia, né? A gente coloca em quarentena, a gente deixa ela na geladeira, a gente abre o olho. Veja, a gente vai usando termos como analogia para a gente entender a ideia, né? A gente viu que está sofrendo um processo ali de interferência, então o cuidado tem que ser redobrado nas mensagens. O cuidado tem que ser, a mensagem tem que ser colocada como suspeita, porque a gente sabe, olha, as coisas que estão vindo aqui, elas estão misturadas, truncadas, o espírito obsessor está atrapalhando, né? E aí Kardec diz, se tiver alguma coisa boa, muito cuidado, porque muitas vezes, porque a mensagem do obsessor, ela pode conter também coisas boas, aí a pessoa, ela ou não percebe que está obsediada, a gente tem tratado muito disso desde o início do projeto, as pessoas acham que simplesmente porque traz alguma coisa boa, ou porque fala de coisas boas, isso já é um aval para que o espírito seja considerado bom, isso é um equívoco, a gente já viu isso em vários estudos, em vários textos. E o outro problema é que a pessoa, há o problema de ela não perceber que está obsediada, ou então ela achar que não tem nenhum problema, porque já que está vindo coisas boas, a gente pode deixar o processo seguir. Isso é um erro. Uma vez percebido que há uma obsessão, o médium tem que tratar essa obsessão para voltar a ter mensagens límpidas, né? Mensagens de conteúdo 100% correto, bom. Então a gente não pode se entregar para essas mensagens só porque elas têm coisas boas. É como se a gente ignorasse uma doença, né? Só porque ela ainda não se tornou absolutamente grave e fatal. Isso é um erro. A gente tem que colocar sob suspeita, redobrar o cuidado e tratar de eliminar essa obsessão. Depois a gente vai ver mais para frente
Kardec tratando do tratamento da obsessão, né? Mas que a pessoa não